Ok, muito bem, vamos falar agora do cone. Você sabe o que é um cone? Lembra-se daquele chapeuzinho de festa? Ou então daquele cone que o CET, que a companhia de tráfego coloca no chão, aquele chapéu de bruxa, e a casquinha de sorvete? A casquinha de sorvete. São exemplos de figuras ou de objetos ou produtos que têm o formato de um cone. E o cone ele tem 3 elementos a saber: o raio, que é metade do diâmetro, a altura, que vai do vértice ou do bico do cone, descendo perpendicular até chegar ao centro. Ele forma aqui um ângulo de 90 graus, esta é a altura, e a geratriz. E a geratriz, que é o que gera o cone. Imagine a situação, aqui você tem uma altura e você tem aqui a geratriz. Você vai girando e vai formando um cone. Imagine essa situação que eu vou mostrar para você aqui. Veja bem, imagine essa cordinha, aqui com um certo ângulo, aqui em cima, nessa mão, o vértice, e ela é a geratriz. Olha, ela está gerando um cone. Ok? Embaixo aqui nesse dedo, está sendo traçada a circunferência, que é a base do cone. E essa base ela é circular. Ok? Muito bem. Então, dado esse exemplo, você tem aquelas fórmulas que serão utilizadas quando tratarmos do cone. Falta-nos aqui a fórmula do volume. Daqui a pouco eu falarei. Vejamos então. Eu vou citar um problema e em seguida aplicaremos as fórmulas para você aprender já na prática, em serviço. Seja um cone circular reto de raio 8 centímetros e de altura 6 centímetros. Ponto. Calcular a área lateral, vírgula, a área total, vírgula, e o seu volume. Muito bem. Nós temos o cone, onde ele nos dá raio 8 centímetros. Esse é o problema de cone número 1. Raio 8 centímetros e a altura 6 centímetros. Muito bem. A primeira coisa é você calcular a geratriz. A geratriz. Por quê? Porque a partir da geratriz, não é a partir da geratriz, você poderá depois calcular a área lateral, porque ela é dividida aqui, e a área total. Tá bom? Bom, a geratriz, veja, ela, se você observar, é a hipotenusa de um triângulo retângulo que é formado por ela mesma, geratriz, a altura do cone e o raio. Você tem um triângulo retângulo formado pela altura, o raio e a geratriz. Então, se a geratriz é a hipotenusa, você pode aplicar o teorema de Pitágoras para calcular a altura, para calcular a própria geratriz, porque você já tem o raio e a altura. Vamos calcular? Geratriz ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, h ao quadrado, não é? A altura ao quadrado, mais o raio ao quadrado, que é 8 ao quadrado.
Geratriz ao quadrado igual 6 ao quadrado, 36. Mais 8 ao quadrado, 64. 36 com 64 dá 100. Então, G ao quadrado igual a 100. Logo, qual é o número que elevado ao quadrado dá 100? É 10. Então, geratriz igual a 10 centímetros. Tá bom? Geratriz igual a 10 centímetros. A partir disso, nós podemos calcular a área lateral. Não é? A área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Vamos calcular a área lateral? A área lateral igual a π vezes o raio. Quem é o raio? 8. Vezes a geratriz, que vale 10. 8 vezes 10, 80. Então, a área lateral, 80 π. Em unidade ao quadrado. Como a unidade é centímetros, unidade ao quadrado fica centímetros quadrados. Ok? 80 π centímetros quadrados é a área lateral. Vamos calcular agora a área total. A área total, você tem a fórmula, a área total é igual πr, quem é o raio? 8. Então, πr dá 8 vezes π, abre parênteses, G mais R. G é a geratriz que vale 10, mais R que é o raio. O raio vale 8. Tá bom? πr vezes, abre parênteses, G mais R. É aquela fórmula. Logo, a área total é igual 8π, 10 mais 8 dá 18. A área total é 8π vezes 18. Vamos multiplicar 8 por 18. Vejamos. 8 vezes 18. 8 vezes 18 igual 144. Então, a área total igual a 144 π em centímetros quadrados. Tá bom? Essa é a área total deste cômodo. Significa que se você quiser cobrir o cone em toda a sua volta e mais embaixo, na base, você precisaria, neste caso, 144 π centímetros quadrados de papel. 144 vezes π, se você quiser saber, 144 vezes 3,14 igual a 452,16, ok? Vamos calcular o volume. O volume é 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Volume igual 1/3 de π. Raio ao quadrado. Quem é o raio? 8. 8 ao quadrado vezes a altura. Quem é a altura? 6. Então vamos ver o volume desse cone. Veja, vou fazer o cálculo direto porque me faltou espaço. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 6. Vamos ver? 64 vezes 6 igual 384. 384 dividido por 3. Ok? 384 dividido por 3. Igual a 128.
128 pi. Lembre-se sempre, pi, não é? A unidade aqui, centímetro cúbico. O pi, se for solicitado, multiplique 128 pelo valor numérico do pi. O valor numérico do pi poderá ser 3,14 se for dado, ou 3,1415, depende do examinador. Por 3,14, deu 401,92 centímetros cúbicos. Tá bom? Se você precisar, volte aí à fita, refaça, o processo é sempre este. Tá bom?